Em verdade, é maravilhoso refletir sobre a grandeza que Atenas alcançou no espaço de 100 anos depois de se livrar da tirania. Mas, acima de tudo, é ainda mais maravilhoso observar a grandeza a que Roma chegou depois de se livrar de seus reis. É um discurso de Maquiavel, e aí ele pergunta, né? Nessa afirmação, o autor... Então vamos só relembrar aqui alguns períodos, algum contexto aqui do como que foi a história da Grécia Antiga e a história de Roma Antiga. A história da Grécia Antiga foi dividida em alguns períodos. Tinha lá o pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Então, os dois primeiros não importam porque era pré-homérico e tal, não faz muito sentido a gente discutir. Mas no período arcaico, tinham os reis. E aí veio aquela questão da tirania, alguns reis se aproveitaram do poder que tinham, e aí decidiram que não iam mais operar com os reis e iam passar por um esquema que acabou sendo depois classificado como o período clássico, que é o período da democracia. Então aqui no período clássico é o período da democracia. Democracia grega. Já em Roma, começa com o período monárquico, né? Já começou com os reis, também teve a questão da tirania, e aí eles passam para a república. Então essa daqui é como foi dividida a história desses dois, a história grega e a história romana antiga. Então vamos para as alternativas. E é exatamente isso que o texto fala, né? O texto fala assim, olha, é maravilhoso refletir sobre a grandeza que Atenas alcançou no espaço de 100 anos depois de se livrar da tirania. Ele está falando desse período aqui. Mas, acima de tudo, é ainda mais maravilhoso observar a grandeza que Roma chegou depois de se livrar de seus reis. Está falando desse período aqui. Tá? Então vamos lá, alternativa A. Critica a liberdade política e a participação dos cidadãos no governo. Não, ele não fala isso. Primeiro que se você olhasse, vamos supor que você não soubesse disso. O texto, compreensão de texto, ele não diz isso, então está errado. B. Celebra a democracia ateniense e a República Romana. Sim, está correto, essa é a alternativa correta, mas vamos ver as outras. Condena as aristocracias ateniense e romana. Não, ele não condena, na verdade ele nem toca na questão da aristocracia. D. Expressa uma concepção populista sobre a antiguidade clássica. Não, também não está dizendo nada sobre uma concepção populista, não diz isso. E. Defende a polis grega e o Império Romano. Não, a parte do Império Romano é depois da República. Então a alternativa correta é a B, celebra a democracia ateniense e a República Romana.